lá o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado de Ortorexia e Intensidade da Atividade Física em Praticantes de Diferentes Modalidades. Meu orientador é o professor Dr. Thelma Maria Braga Costa e meu co-orientador é o professor mestre João Roberto Alves Azevedo. E eu também gostaria de deixar um agradecimento à UNERC, especialmente ao curso de nutrição, ao CNPq e à FAPESP, pela ajuda na execução do projeto e também pelo apoio financeiro. Então, inicialmente, a gente já sabe, é bem consolidado na literatura, que uma alimentação equilibrada e mais uma prática regular de atividade física são fundamentais para manter a composição corporal funcional, a saúde musculoesquelética e também a saúde mental. E isso traz alguns benefícios, como a melhora do humor, a redução do estresse, uma maior qualidade de vida e um corpo funcional. Entretanto, apesar disso, com a crescente valorização de estilo de vida saudáveis, muitas vezes mediados justamente pelas redes sociais, aumentou significativamente a preocupação com a qualidade dos alimentos consumidos. E essa preocupação, quando ela ultrapassa os limites, ela pode causar alguns resultados, né? A preocupação excessiva pode resultar, então, em uma menor qualidade de vida, uma maior ansiedade, transtornos alimentares e ortorexia nervosa. Então, o que são os transtornos alimentares? Segundo a Associação Psicológica Americana, eles são distúrbios complexos e potencialmente graves que afetam tanto o corpo quanto a mente. Como eles afetam? Estudos relacionam alguns transtornos alimentares com uma imagem corporal negativa, com uma frequente checagem do peso corporal que se torna patológica, e referente à alimentação, os indivíduos que apresentam transtornos alimentares, eles muitas vezes ficam pensando na alimentação frequentemente, causando estresse e ansiedade. Então isso vai gerar o estresse, como eu havia dito, um isolamento social, um sentimento de culpa, dependendo do alimento consumido. E para além disso, estudos em amostras específicas em algumas funções associam os transtornos alimentares com a prática de atividade física. E quando associada, ela muitas vezes é feita de maneira patológica. Então isso pode causar lesões e também, novamente, um estresse emocional afetando negativamente. Então, assim, esses são os transtornos alimentares. E a ortorexia? A ortorexia é um tema recente, foi introduzido recentemente, em 1977, pelo pesquisador Gratio, e a definição dela é que ela foi uma proposta diagnóstica de transtorno alimentar, descrevendo então um comportamento marcado pela obsessão por uma alimentação saudável e pura. Então, isso, embora possa parecer algo positivo no início, o indivíduo se preocupar com uma alimentação saudável, essa condição ela pode evoluir por uma condição patológica, gerando novamente aqueles efeitos emocionais negativos que eu havia dito, como sentimento de culpa, estresse, ansiedade e isolamento social. Então, assim, com base nisso, como a ortorexia é uma proposta diagnóstica de transtornos alimentares, será que ela é um transtorno alimentar? Apesar então dela compartilhar essas características psicopatológicas em comum com os transtornos alimentares, ela não é reconhecida nem pelo DSM-5-TR, que foi revisado agora em 2023, e nem pelo CID-11. E o DSM-5 é o manual diagnóstico de todos os transtornos alimentares, e o CID-11 engloba todas as doenças mentais. Então, assim, embora ela ainda não é reconhecida, os estudos vêm crescendo recentemente sobre o tema, né? E alguns analisam a ortorexia como uma condição bidimensional, que seria dividida, então, no ortorexia como um fator geral, sendo dividido entre ortorexia saudável e ortorexia nervosa. Primeiramente, a ortorexia saudável, uma definição que a gente pode colocar para ela, é que ela é uma preocupação não patológica com uma alimentação saudável. Então, ela é pautada muitas vezes por escolhas genuínas e uma preocupação natural, genuína seria uma palavra muito boa, com uma alimentação saudável. E isso, então, pode gerar, um estudo já relacionou que ela tem um afeto positivo com a alimentação, o indivíduo que tem ortorexia saudável, e também que ela é um fator protetor contra transtornos alimentares. E o indivíduo tem uma comensalidade normal, natural, o ato de comer em grupo para ele não é um problema. Já a ortorexia nervosa, ela é uma preocupação obsessiva com a alimentação saudável. Então, justamente pela palavra obsessiva, ela se torna algo patológico. Então, ela é pautada por pensamentos constantes com a alimentação e o indivíduo ele busca alimentos considerados puros. E um termo que eu achei interessante é que o indivíduo tem um perfeccionismo alimentar. E essas escolhas, então, podem gerar uma piora da saúde mental. Estudos recentes já relacionam ela também, sendo o indivíduo que tem ortorexia nervosa possuindo uma imagem corporal negativa, um afeto negativo com a alimentação, o
O isolamento social, que seria praticamente o contrário de uma insanidade, o indivíduo pode se isolar socialmente, com vergonha de consumir algum alimento ou ficar ansioso com encontros que envolvam alimentação. E aqui a atividade física. Eu coloquei interrogação na atividade física porque a gente está justamente querendo explorar essa relação. Então, será que ela tem relação? Voltando um pouquinho para a incidência da ortorexia. Eu coloco que não há dados concretos e confiáveis sobre tanto a incidência quanto a prevalência de ortorexia. E aqui eu vou trazer alguns dos fatores. O primeiro seria a falta de padronização dos instrumentos. Entre parênteses, vocês podem ver que eu coloquei vários instrumentos, e a literatura ela utiliza esses que eu mencionei, que são os mais famosos, que o instrumento de transtornos alimentares, o Orto 15, que foi desenvolvido para mensurar a ortorexia e suas variações dentro do país, a DOS, o BOT que foi desenvolvido pelo criador, aquele que eu havia mencionado, o Gradium, e a DOS, que é alguma mensagem que eu vou utilizar no meu estudo, mas para frente eu vou abordar especificamente sobre ela. E também pesquisas com dados imprecisos. Então, juntando esses dois fatores que eu mencionei, a falta de padronização do instrumento torna a generalização dos resultados algo duvidoso, porque se o indivíduo mensurou a ortorexia de uma forma e outro estudo mensurou de outra forma, como que a gente vai juntar aqueles dados para traçar uma incidência confiável? E também pesquisas com dados imprecisos. O porquê de dados imprecisos? Porque desses questionários, como eu comentei, o Orto 15 ele é um questionário que apresenta uma alta taxa de falsos positivos, então o indivíduo ele vai pontuar suficientemente para ser julgado como possuído por ortorexia nervosa, quando na verdade ele, se medido por outro instrumento um pouquinho mais confiável, ele pode não pontuar. E o questionário de transtornos alimentares ele foi desenvolvido a princípio para mensurar transtornos alimentares, ele foi adaptado para mensurar a ortorexia, então também é uma falha importante. Já o BOT, ele foi desenvolvido pelo próprio pesquisador e ele não passou por métodos estatísticos para validade. Como ele foi o autor da ortorexia, ele desenvolveu o próprio questionário, mas assim, não teve teste sobre o mesmo. E também a escassez de estudos na população geral. Bom, apesar da gente não ter essa incidência, essa prevalência reconhecida, os grupos de risco já são bem consolidados. E a literatura traz para a gente que universitários eles são os grupos de risco, devido à sua maior pressão social exigida pelo âmbito acadêmico, muitas vezes, e os profissionais da saúde eles também sofrem uma maior preocupação com a saúde, justamente por essa pressão social de eles serem profissionais da saúde, eles se sentem coagidos a se preocupar mais com a sua saúde, com a sua alimentação. E também atletas e praticantes de atividade física de alta intensidade, que também tem uma preocupação aumentada com o desempenho que acaba resvalando na alimentação, muitas vezes, que essa é mediadora do desempenho. Então, aqui eu coloco atletas e praticantes de atividade física. Para entender o que é a atividade física, de acordo com a OMS, ela é definida como qualquer movimento corporal que utilize o sistema músculo-esquelético e gere gasto de energia. Então, essa é a definição. E também tem outros fatores, que a intensidade é um deles. Então, falando da intensidade, existe a atividade física leve, a atividade física moderada e a atividade física vigorosa. Na atividade física leve, a gente pode ver que a percepção de cansaço é de nível 1 a 4, e um marcador que o Ministério da Saúde traz é que é possível cantarolar enquanto você pratica essa atividade física. Já na atividade física moderada, a percepção de cansaço é de nível 4 a 6, uma percepção média, e é possível dialogar enquanto você está praticando essa atividade física. Por fim, a atividade física vigorosa, a percepção de cansaço é aumentada e você não consegue dialogar enquanto você pratica. O seu foco tem que estar exclusivamente em realizar aquela atividade. E também, além das intensidades, tem a modalidade, que é o que eu trouxe no meu tipo, referente às modalidades. Então, existe a atividade física aeróbica, que uma definição é que ela trabalha o coração e o pulmão por um tempo contínuo e usa o oxigênio como fonte de energia e movimento grandes músculos do corpo. E quais são esses exemplos? Tem a caminhada, a corrida, a natação, o ciclismo e a dança. E por outro lado, existem as atividades físicas resistidas, que elas usam algum tipo de peso ou resistência para fazer os músculos trabalharem mais, e muitas vezes com o intuito de promover o aumento de massa magra, que também são exemplos aqui, a musculação, até mesmo o crossfit, exercícios que utilizam um elástico para gerar essa resistência, e exercícios que utilizam o próprio peso corporal. Então, aí voltando mais uma vez naquele tema, a ortorexia ela possui relação com a prática de atividade física. Eu trouxe um estudo que ocorreu na Itália, e a sua amostra foi de indivíduos universitários. O método de mensuração de ortorexia foi o questionário de transtornos alimentares, e o que ele mostrou de resultado para a gente? Ele mostrou que os indivíduos que praticavam atividade física, principalmente em uma intensidade maior, pontuaram mais no questionário de transtornos alimentares. Então, ele
ele demonstrou que, teoricamente, tem essa relação entre a ortorexia e a atividade física, principalmente em maiores intensidades. E também tem outro estudo que pesquisou em atletas, assim como eu tinha dito que atleta também faz parte do grupo de risco, que competem em esportes, especificamente em exercícios resistidos, que também ocorreu na Itália. A amostra foi atletas praticantes de alta intensidade, né? O método de mensuração da ortorexia foi o Orto 15 e o resultado foi uma correlação positiva com a intensidade da atividade física e os níveis no Orto 15. Então, esses dois estudos eles mostram que a ortorexia possui uma relação com a atividade física. Entretanto, quando eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, eu encontrei essa revisão sistemática de meta-análise, que é o topo da pirâmide científica quando a gente fala de evidência. E ela, por outro lado, pesquisou estudos ocorridos no país inteiro, né, mundialmente, e o resultado dela mostrou justamente aqueles pontos que eu havia trazido anteriormente, que devido à falta de padronização e muitos questionários serem imprecisos, na verdade a gente não pode afirmar que essa relação existe, muitas vezes porque ela pode estar mascarada dependendo do método de mensuração da ortorexia. Com base nisso, o meu estudo foi pensado e desenvolvido, então, porque poucos estudos exploram a ortorexia, diferentes tipos de praticantes de atividade física, e o diferencial do meu trabalho ele vai abordar a ortorexia de forma bidimensional, porque assim como eu disse, nenhum desses 3 estudos eles abordaram a ortorexia de forma bidimensional, e isso é algo recente que está tendo bastante destaque na literatura. E além disso, eu utilizo dois instrumentos validados, que eu vou abordar mais para frente especificamente, que é o tom e a tosse. E também eu englobo a população geral de praticantes de atividade física, considerando suas modalidades e intensidades. Eu não restringi a atletas nem praticantes de intensidade vigorosa, ou seja, foram praticantes recreativos de atividade física. Bom, o objetivo geral do meu trabalho foi avaliar a relação entre a ortorexia e a prática de atividade física em alunos brasileiros e também avaliar as diferenças nos níveis de ortorexia nervosa e saudável em diferentes intensidades da atividade física e em diferentes modalidades da atividade física. Como o meu estudo, qual foi a amostra do meu estudo? Bom, participaram 384 indivíduos do sexo masculino e feminino e a média de idade foi de 37 anos, variando de 18 a 60, o que correspondeu adequado para a análise de poder estatístico que a gente realizou pelo software GPower. Então, os critérios de inclusão para participar da minha pesquisa foi possuir entre 18 a 60 anos, praticar atividade física regularmente e ser brasileiro. Já os critérios de exclusão foi indivíduos gestantes, padrões alimentares alternativos, especificamente o frugivorismo e alimentação exclusivamente carnívora, veganos e vegetarianos foram inclusos, déficits cognitivos e ter o diagnóstico de algum transtorno alimentar prévio e também um tratamento médico especializado que envolva alguma condição dietoterápica em específico. Bom, antes de qualquer coisa, a pesquisa foi submetida pelo Comitê de Ética e foi aprovada. Aqui eu trago o número do parecer consubstanciado também do CAI. E aí, após isso, a gente elaborou então o termo de consentimento livre e esclarecido, o que era crucial que o indivíduo aceitasse para prosseguir a pesquisa, e caso não, a gente só agradeceria ter a presente participação. O recrutamento ocorreu de forma online e o website utilizado foi o RedCap. A coleta e a divulgação da pesquisa foi feita através do WhatsApp, Gmail, por uma direta, e também divulgação no Instagram. Então, o meu estudo é de caráter descritivo e transversal, ou seja, a gente coletou o dado em um determinado momento, não pegamos dados prévios nem acompanhamento posterior, e utilizou questionários para investigar os comportamentos alimentares e de atividade física dos participantes. Os questionários foi o questionário sociodemográfico, a ortorexia SQ e o teste de ortorexia nervosa do tom. Então, primeiramente, o questionário sociodemográfico, assim como qualquer outro, a gente coletou dados de sexo, orientação sexual, idade, peso, altura, etnia, condição socioeconômica e autodeterminação alimentar. E aqui o mais diferencial e mais importante no meu estudo foi a prática, a intensidade e a modalidade de atividade física. E o nível educacional foi um fator bem importante, que depois eu vou explicar o porquê disso na hora da discussão. Bom, a correção do questionário sociodemográfico eles foram agrupados pelas seguintes categorias, que foi com base na Organização Mundial da Saúde, que variou de intensidade leve, moderada e vigorosa, e a modalidade aeróbica resistível, e também quem praticava outras modalidades, ou seja, treinamentos aeróbicos e resistíveis também.
Já o Taylor Orthorexia Scale, ele é um questionário composto por 17 itens e ele varia em uma escala Likert, variando de 1 a 3, que seria não concordo, até concordo fortemente. E o instrumento ele propõe então a estrutura bifatorial que eu havia comentado, sendo o fator geral ortorexia e os dois subfatores, ortorexia saudável e nervosa. Então, devido a essa estrutura bidimensional, a correção ela se relaciona os valores respondidos e não existe ponto de corte. Por que não existe ponto de corte? Justamente por ter essa estrutura bifatorial. Então, o indivíduo que pontuar mais por ortorexia saudável ele vai tender a ter ortorexia saudável e, se for nervosa, a ter ortorexia nervosa. Então, um exemplo da TOS é essa afirmativa. Eu presto muita atenção aos ingredientes dos alimentos que compro. O indivíduo vai julgar se ele concorda com isso, se ele acha que é assim ou se ele discorda. Bom, esse é o TOS. Agora, sobre o tom. Na versão brasileira, ele avalia a ortorexia. Ele é composto por 15 itens, respondido também numa escala Likert, só que variando de 1 a 5, a discordo fortemente, eu também concordo fortemente. E esse instrumento ele propõe uma estrutura unifatorial, diferentemente da TOS, que seria a ortorexia. Então, por essa estrutura unifatorial, a correção é feita pela somatória com pontuações iguais ou acima de 65 indica ortorexia. E também uma observação é que a versão brasileira do tom está em processo de submissão, tem inclusive um projeto maior ao qual o meu trabalho de conclusão de curso faz parte. Um exemplo da tom: não confiam em alimentos preparados por outra pessoa. O indivíduo vai responder de 1 a 5, variando de discordo fortemente até concordo fortemente sobre essa afirmativa. A análise estatística, como a gente conduziu, elas foram realizadas todas pelo uso do software JASP na versão 0.18 e também foi conduzida então a análise estatística descritiva para a caracterização da amostra e também a análise de variância de uma via, que seria a nova Landry. E o nível de significância adotado foi o valor de alfa menor ou igual a 0,5 para indicar a significância estatística. E também a homogeneidade dessas variâncias ela foi avaliada pelo teste de Levene e o tamanho de efeito para cada nova foi calculado utilizando o ômega ao quadrado. Bom, antes de entrar nos resultados da discussão, vamos falar um pouquinho sobre a minha amostra. Na variável sexo, que a gente pode observar que a maioria da minha amostra foi composta por pessoas do sexo feminino, representando 69%. A idade, assim como eu já havia mencionado, foi idade média de 37 anos, variando de 18 a 60. Na escolaridade, o que a gente pode perceber? Que a maioria da minha amostra ela foi entre os pós-graduados. Então, isso também é um fator bem importante da minha amostra e eu vou explicar o porquê. Referente à intensidade da atividade física, ficou bem distribuído, leve ficou 23% e tanto moderada quanto vigorosa representada 38%. Na modalidade da atividade física, ficou bem distribuída, resistida apresentou 40%, aeróbica 18% e ambas modalidades 42%. Então agora vamos ver quais foram os resultados da ANOVA. Referente à modalidade da atividade física, o que a gente pode observar com essa tabela? Aqui estão os instrumentos utilizados, então o tom, a TOS F1 que é a ortorexia saudável, a TOS F2 que é a ortorexia nervosa e o tom, o fator geral que inclui ambas. No tom, inicialmente, a gente pode ver que a média de pontuação dos indivíduos que praticavam uma atividade física aeróbica e que praticavam atividade física resistida e ambas modalidades ficaram parecidas e abaixo de 65. E esses parecidas, como que a gente comprova isso? A gente comprova com o valor de P, que ele foi maior que 0,05, indicando então essa não significância estatística, e também o valor de ômega ajuda isso, representando um fator de um tamanho de efeito divisório. O mesmo aconteceu com o nosso fator número 1, que é a ortorexia saudável, que teve também pontuações parecidas, e o valor de P indicou a não significância estatística, o valor de ômega é o tamanho divisório, que ocorreu da ortorexia saudável, ortorexia nervosa e ortorexia como um fator geral. Referente à intensidade da atividade física, a gente pode ver novamente os mesmos instrumentos, e aqui a atividade física leve, moderada e vigorosa. Então as pontuações no tom também foram semelhantes entre os grupos, o valor de P corrobora com isso, indicando a nossa significância estatística, apoiado pelo valor de ômega, indicando o tamanho de efeito divisório. E o mesmo ocorre, lembrando, pela ortorexia saudável, representada pelo TOS F1, para a ortorexia nervosa, representada pelo TOS F2, e para a ortorexia como geral, representada pelo TOS geral. Então, resumidamente, isso sugere que a modalidade e a intensidade da atividade física não influenciam os scores de tom e nem de TOS e seus subfatores.
Os scores médios, como eu falei, de toma de posse, foram semelhantes entre os grupos, sem diferenças estatisticamente significativas. Todos eles foram maiores que 0,5 e o tamanho de efeito visual, todos os valores de ômega foram menores ou igual a 0,10. Então, isso sugere que a modalidade e a intensidade da atividade física tem impacto mínimo nas pontuações daqueles questionários que eu li as afirmativas com vocês anteriormente. O porquê que o meu resultado trouxe isso, se lá na introdução eu trouxe um estudo que tinha, eu trouxe 2 estudos que tinham indicado que essa relação existe. Após eu ter esse resultado, eu fui pesquisar na literatura e confesso que até foi um pouquinho difícil de encontrar estudos semelhantes, não sei se por conta da seletividade da revista em busca de algum P significativo, mas quando a gente vai ver estudos mais robustos, a gente encontra resultados semelhantes. Esse estudo, ele pesquisou a ortorexia em praticantes de atividade física. Ele ocorreu na Itália, a população foi uma população geral de praticantes de atividade física, então ele não restringiu a nenhum indivíduo do grupo de risco que eu havia falado, que seria universitários, profissionais da saúde e atletas ou praticantes de alta intensidade. E o questionário utilizado também foi o TOS, que a gente já sabe que é um questionário muito validado e com índices psicométricos. Então, esse estudo ele indicou que não tinha essa relação entre praticantes de atividade física e ortorexia nervosa. E para além disso, para além desse estudo, eu trago alguns outros motivos que podem ter feito o meu resultado sido esse. Então seriam os aspectos metodológicos, as amostras pesquisadas e as diferenças culturais. Inicialmente, os aspectos metodológicos, o uso de instrumentos imprecisos como o ARC-15 e suas variações, o BOD e o questionário de transtornos alimentares podem ter comprometido alguns resultados anteriores, feito como esse em erros do tipo 1, uma falsa relação entre os construtos. Então, sendo assim, a utilização de 2 instrumentos validados e confiáveis, o TOS e a TOMA pode ter desmascarado essa falsa relação encontrada previamente. Referente à amostra, pesquisas com amostras de universitários, jovens ou praticantes de atividade física de alta intensidade, no caso atletas, podem não ser representativos da população geral praticantes de atividade física. Então, isso superestimaria a relação entre a atividade física e a ortorexia. A minha pesquisa ela foi realizada na população geral de praticantes de atividade física, composta por indivíduos majoritariamente não universitários. Porque lembra que eu disse que o nível educacional foi um fator importante? Então, 202 dos meus 384 indivíduos possuíam pós-graduação completa, o que automaticamente eles não são universitários, né? E isso pode explicar os resultados encontrados. Por fim, existem as diferenças culturais. Então, a relação entre ortorexia e atividade física, e não só entre ortorexia e atividade física, toda relação que envolve a alimentação, né? Ela varia amplamente entre países, devido às diferenças dos hábitos alimentares, valores socioculturais e percepções sobre saúde e corpo. Então, estudos realizados em países europeus, como aqueles que eu havia mencionado, na Itália e na Polônia especificamente, pode não refletir a realidade de outras populações, influenciando achados e limitando a generalização dos resultados, que corrobora também com aquela revisão sistemática de meta-análise que eu trouxe que mencionava isso. Então, estudos realizados na Europa podem ser diferentes dos estudos realizados na América do Sul, mais especificamente no Brasil. Bom, como conclusão do meu trabalho, uma síntese geral, esse estudo investigou a relação entre atividade física e ortorexia em praticantes da população geral, ou seja, praticantes recreativos e qualquer outra prática, utilizando 2 instrumentos validados para maior confiabilidade. E não foram encontradas essas diferenças significativas nos scores de ortorexia entre a modalidade ou intensidade da atividade física, sugerindo que esses fatores não influenciam diretamente o comportamento ortoréxico. E essa ausência de associação pode refletir aspectos culturais, a robustez dos instrumentos e o perfil da amostra variável. Então, de recomendações para as futuras pesquisas e considerações finais, eu coloco que os estudos eles devem priorizar bastante as ferramentas ao qual eles vão pesquisar a ortorexia, visto que várias revisões sistemáticas já mostraram esse ser um fator extremamente importante. E também contar com amostras representativas. Representativos não especificar, a gente encontrou essa relação em universitários ou em atletas, porque muitas vezes você tem que ter um olhar mais criterioso para identificar essa especificidade. E também, algo inovador, seria abordagens qualitativas para aprofundar a compreensão da relação entre atividade física e ortorexia no que tange a fatores emocionais.
Então, esse foi o meu estudo. Eu também gostaria de agradecer a minha família, que me proporcionou estar aqui hoje apresentando, aos meus pais, a minha avó, a Júlia, que me ajudou em todo o processo, e o João e a Thelma, por ter me dado uma coisa que eu nunca havia sentido, que é justamente um apoio em você pesquisar e alguém elogiar você, que eu acho que foi algo super diferencial na minha trajetória. Então, muito obrigado, pessoal.